Tá começando o segundo Pod Turma, o relato do dia a dia da turma da professora Daniele. Hoje a gente vai, mergulhar num dia cheio de coisa. Teve culinária, teve artes no parque, brincadeira e até umas reflexões na sala. A ideia é ver como essa turma reage, como eles criam, sabe? Tudo registrado ali nas fontes. Exatamente. E o mais rico, eu acho, é observar não só o que fizeram, mas como eles processaram tudo isso. É uma janela, né? Pra gente ver como eles percebem o mundo e dão sentido às coisas novas. Então vamos começar pela cozinha? Fizeram um brownie de banana, certo, com a nutricionista, e teve o desafio do chocolate 70%. Como é que foi isso? Ah, o chocolate amargo. Sempre rende, né? A Laura, por exemplo, foi super curiosa. Provou de novo e parece que gostou. Que bom. Já a Clarice. Foi engraçado. Ela falava, não gosto, mas, continuava pegando mais um pedacinho. Aquela coisa, né? Talvez a curiosidade falando mais alto. Acontece. E os meninos? O Miguel e o Heitor já perceberam logo o amargo. Foram mais diretos. Mostra bem como cada um sente diferente, né? A percepção ali na hora. E o brownie pronto, depois de tudo. Aí foi sucesso. Unânime. O Henry já queria levar uns 3 para casa, todo empolgado. Imagina. E a Clarice, aquela mesma que torceu o nariz pro chocolate puro, decretou: vou fazer todo dia. É incrível como o resultado final muda tudo, né? Totalmente. E o granulado teve um destaque também, parece. Teve sim. O granulado virou a estrela. A Laura fez um experimento, sabe? Dedo no chocolate derretido, depois do granulado. Aquela exploração tátil. Ah, que legal. O Henry, muito direto ao ponto, soltou esse granulado é do bom. Um verdadeiro selo de qualidade infantil. Adorei. E o Davi foi na impulsividade total, mão direto no pote. São esses momentos que mostram muito, né? A exploração, o controle do impulso, ou a falta dele ainda. Da cozinha pro parque, então. Aula de artes diferente, com sons, harmonia, timbre e usando o próprio corpo. O que mais chamou a atenção ali? Olha, pra mim, foi a reação à música Hall of the Mountain King. Foi fascinante ver as interpretações. Como assim? Cada criança criou uma história. A Clarice imaginou, uma casa mal-assombrada, uma perseguição. A Laura já viu um vilão de desenho animado. Nossa! E teve o Pedro, a Alice e o Henry, que na hora lembraram da trilha do meu malvado favorito. Já o Heitor pensou num filme de espião. Que incrível! Uma música só e essa variedade toda? Exatamente. Mostra muito como o repertório de cada um já funciona, né? Mesmo pequenos, eles puxam das referências que têm, desenhos, filmes, para dar sentido àquilo. É a criatividade ali pura. E depois ainda teve dança, imitação. Sim. E aí foi a festa. O Henry girando que nem um peão, o Miguel inventando uma dança meio russa, a Clarice se jogando nos movimentos, o Pedro tentando fazer estrelinha. Que demais. E a Alice trouxe até passinho de TikTok. E teve aquela brincadeira de adivinhar quem era o líder dos gestos, sabe? Sei. Aquela que tem que olhar disfarçadamente. Isso. Aquilo ali é um super treino de observação, de perceber detalhes mínimos, comunicação não verbal e os risinhos contidos para não entregar o líder. É inteligência social pura se desenvolvendo ali na brincadeira mesmo. E no tempo livre, depois da aula de artes, parece que meninos e meninas seguiram caminhos diferentes. Foi curioso. Os meninos foram logo pro futebol. Bem livre assim, sem muita regra. O Pedro até ensinando uns dribles. E as meninas? As meninas se juntaram para organizar as brincadeiras, planejar o que iam fazer. E isso rendeu alguma coisa depois? Alguma conversa? Rendeu uma fala ótima da Clarice no final. Ela disse algo como: puxa, a gente devia ter brincado mais e planejado menos. E o mais legal foi que todo mundo concordou rindo. Que percepção! Não é? O insight sobre o tempo, sobre espontaneidade, que surgiu ali, delas mesmas. É a metacognição começando a aparecer. Pensar sobre o próprio processo. Muito bacana. Voltando para a sala, então. No fim do dia, ainda surgiram outras conexões, começando por sons do dia a dia. Isso. A Clarice lembrou do som do carro do ovo. Aí a Alicia já emendou com o carro da banana fresquinha. Sons que todo mundo conhece. E como isso conectou com o resto.
Esses sons puxaram a lembrança da aula de culinária lá da manhã. E daí falando dos ingredientes, dos utensílios da cozinha. Ah, entendi. E eles mesmos fizeram a ponte com a aula de geografia. Começaram a classificar as coisas. Água é mineral, banana é vegetal, ovo é animal. Uma conexão totalmente deles orgânica. Que massa! E teve uma história engraçada do Pedro nesse meio tempo, né? Ah, essa foi ótima. Perguntaram para ele de onde vinha o prato de plástico que usaram. E ele, super seguro, do metal. Imagina a cena. A turma toda caiu na risada. E ele mesmo, com a reação dos colegas, percebeu o erro e corrigiu rapidinho. Ah, não, é do petróleo. Eu aprender com erro, sabe? Com leveza, com humor. Funciona muito. Esse momento do Pedro é ouro puro. Primeiro, mostra essa capacidade deles de fazer conexões, mesmo que às vezes saia uma errada. E segundo, ilustra perfeitamente como o erro faz parte e como o humor pode tornar tudo mais leve. Ele não ficou constrangido, a turma riu com ele, não dele. E a correção veio rápido. Isso fixa o aprendizado de um jeito muito positivo. E para fechar o dia, a lição de casa foi construir um xilofone com copos. Isso. Copos, água colorida, lápis para bater. Uma atividade bem mão na massa para explorar os sons. E já deu o resultado. Já. A Clarice, de novo ela, super engajada. Montou o xilofone em casa e gravou um vídeo tocando Brilha, Brilha, Estrelinha. Que fofa! Que iniciativa! Mostra que o aprendizado não ficou só na escola, né? Ela levou para casa, experimentou, aplicou. Isso é muito valioso. Nossa, que dia, hein? Da cozinha ao parque, dos sons da música clássica às conexões com o carro do ovo. Essas anotações mostram um aprendizado muito vivo, cheio de personalidade. Sem dúvida. Cada risada, cada resposta inesperada, cada associação que eles fazem, tudo isso nos dá pistas importantes sobre como eles estão pensando, imaginando, construindo conhecimento e se desenvolvendo. É muito rico. Observando essa turma num dia só, tanta coisa acontece, né? Interpretar música, pensar sobre o tempo de brincar. Sim, conectar banana com geografia, transformar um erro numa piada e aprendizado. E fica aquela curiosidade, o que será que eles vão inventar na próxima semana? Que outras conexões malucas e momentos de pura criatividade vão surgir por aí? A gente fica esperando para ver.